mais um episódio do nosso podcast e hoje estou recebendo a visita de um amigo que tem muito me ensinado sobre política, que é o vereador e candidato a senador, Bruno Miranda. Muito obrigado por estar aqui, viu, Bruno? Ô, querida, obrigado a você pelo convite. É um prazer estar na sua casa aqui para bater esse papo com você. O Bruno, para quem não sabe, nas pesquisas tem figurado em segundo lugar na disputa para o Senado, empatado tecnicamente. Algumas vêm em terceiro, algumas vêm em segundo, o que mostra que tem musculatura e fôlego em sua candidatura. E eu acho curioso também, Bruno, que a disputa para o Senado é aquela votação que a pessoa decide voto na última semana, né? Verdade. As pesquisas mostram isso, né? As pessoas deixam para decidir para o Senado lá na frente, 48 horas antes da eleição. Enquanto isso, a gente vai trabalhando, né, Duda? Vamos pedindo voto, vamos conversando com as pessoas, dialogando com a sociedade para poder mostrar os nossos projetos, mostrar a nossa trajetória também na política. E Bruno, aqui em Belo Horizonte você é muito conhecido porque já foi vereador algumas vezes, secretário, e há uma construção política muito grande sua aqui em Belo Horizonte de décadas. E como tem que levar todo esse capital político para o interior também, para as pessoas entenderem e verem o que você construiu. Eu acho importante, já que você é o candidato ao Senado, é uma candidatura de peso, que tem chance de vitória, que você mostrar, e Minas é quase um país, explicasse um pouco para os mineiros o que você fez em Belo Horizonte, um pouco da sua história, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Joia. Bom, Duda, eu sou formado, né, em História, sou dentista, sou casado, pai do Igor e do Miguel. Comecei minha vida política aos 27 anos, pela primeira vez como candidato, né? Eu milito na vida política já desde a juventude, né? Filiei no PDT aos 16 anos, participei da militância da movimento estudantil na PUC, depois fui ser candidato lá em 2008, né? Foi quando eu ganhei a primeira eleição para vereador em Belo Horizonte. Aí fui reeleito e aí recebi o convite para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer aqui na capital. E aí, assim, quando a gente assume a secretaria da cidade, a gente acaba tendo interlocução com todos os setores da cidade, né, e com todas as regionais. Então, isso me fez amar ainda mais a nossa cidade e conhecer detalhes de Belo Horizonte que, muitas vezes, o vereador é eleito majoritariamente de uma região, né, e quando você vira secretário, você acaba dialogando com todas as regionais. E aí nós tivemos a oportunidade, nesse período, de implementar um projeto super bacana que todo mundo conhece na cidade, que é o projeto das academias a céu aberto. Nós identificávamos, na época, diversos territórios em Belo Horizonte, pontas de terrenos públicos, que eram ocupados com lixo, com entulho, e aí a gente promoveu uma ocupação desse espaço público de forma organizada com os aparelhos de ginástica, né? E isso levou o cidadão a ocupar de forma qualificada o espaço público e com atividade física, que é o mais legal. Então, nesse período, nós instalamos em Belo Horizonte cerca de 300 equipamentos de ginástica. Nossa Senhora! E graças a Deus, conseguimos democratizar o acesso dessa atividade física tão importante para a população em geral. Dava uma briga danada, sabe? Todo mundo queria ter uma academia a céu aberto perto de casa para poder facilitar o acesso. Mas com o tempo a prefeitura foi se organizando e nós conseguimos atingir todas as regiões, todos os bairros hoje contam com essa infraestrutura dessa e a gente tem muito orgulho de ter participado disso. Depois, na gestão Calil, nós assumimos a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico, depois a Subsecretaria de Trabalho e Emprego, e nós tivemos a oportunidade, nossa contribuição também para a cidade, né? Implantamos lá no BH Resolve um espaço destinado a atender o pequeno empreendedor da cidade, que chama Sala Mineira do Empreendedor em Belo Horizonte. É um espaço que atende, que acolhe o empreendedor, que abre a empresa para a pessoa, que ensina a pessoa a trabalhar, a fazer um plano de negócios, enfim, dá todo o suporte e orientação em parceria com o Sebrae Minas. Então isso é muito legal. E depois iniciamos um projeto super bacana, que infelizmente na pandemia teve que ser interrompido, mas que o secretário Adriano já está voltando com ele, que é o Estamos Juntos, né? Junto com a secretária Maíra, nós conseguimos colocar no mercado formal de trabalho quase 100 pessoas em situação de rua. Maravilha. Isso foi muito bacana. Pessoas de várias partes do Brasil vieram para poder conhecer o formato que a gente estava utilizando aqui. Aí, em março de
Na pandemia a coisa parou e agora está voltando. Quer dizer, que eu acho 2 pontos, assim, né, Bruno? Nesse resumo da sua trajetória política, há essa preocupação muito com o social, né? E você que foi secretário de esporte, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o nosso campo, o campo progressista, o campo de esquerda, ainda discute muito mal o esporte. Você foi secretário de esporte, assim, não sei de onde você conseguiu, teria ter tirado leite de pedra para poder implementar um projeto tão importante, tão robusto, que foi referência nacional, que são essas academias a céu aberto. Mas é um tema que a gente discute muito mal, né? Muito mal, Duda. Inclusive, assim, a Secretaria de Esportes, na época, era muito voltada para eventos. Então, era uma secretaria de fazer eventos. E política pública não se faz com eventos. Você pode colocar os eventos dentro da política pública, mas precisa ter uma política pública mais robusta. Nós conseguimos assinar, na época, o maior convênio do Programa Segundo Tempo do Brasil, que infelizmente o governo Bolsonaro acabou. O Programa Segundo Tempo, para quem não conhece, era aquele programa que levava o esporte para o contraturno escolar. Que maravilha. Então, no contraturno escolar, a meninada praticava esporte, atividade física à tarde ou a manhã toda, e a gente conseguiu atingir todas as escolas de Belo Horizonte na época. Infelizmente, o governo federal acabou com esse programa que era belíssimo, era importante porque fazia o convênio com os municípios, né? O governo federal repassava o recurso e o município executava com um contraturno escolar recheado de esportes. Então tinha festival do segundo tempo, era muito legal. Isso sim era uma política pública efetiva de esportes. E é curioso porque assim, eu faço essa crítica a mim mesma, sabe? Eu me lembro quando eu fui candidata a vereadora, eu acompanho muito a Joana Maranhão, né? E aí ela fez um Twitter dizendo, olha, o nosso campo discute muito mal o esporte e até agora não vi nenhum candidato ou candidata da esquerda que apresentasse projetos interessantes para o esporte, né? E é um tema que está totalmente ligado à segurança pública, porque tendo mais esporte, mais oportunidade de esporte, você está investindo em segurança pública, está investindo em educação, está investindo em saúde, quer dizer, e você vai levar um pouco disso para o Senado também, sim, né? Sim. Eu costumava dizer que a Secretaria do Esporte era a Secretaria de Esporte, Saúde e Educação. Isso. Porque é exatamente isso. Numa das nossas propostas de mandato para o Senado, Duda, está o percentual mínimo de investimento do orçamento para a política de esportes. Então, assim, hoje a gente só vê o governo federal, o presidente, lembrar de esporte em época de Olimpíada para tirar foto com medalhista. E a gente precisa de levar para o orçamento público essa preocupação. Então, no nosso programa, nas propostas, está na nossa página, as pessoas vão poder acompanhar que a gente tem uma proposta de levar um percentual do orçamento público para que seja investido em política pública de esporte. Excelente, arrasou. Eu lembro que eu para quem não sabe, eu fui candidato ao Senado em 2018, na última eleição, na última candidatura para o Senado. E eu me lembro que eu tinha dito, Bruno, e fui muito criticada por essa proposta, que eu falei que se caso eu fosse eleita senadora, eu iria lutar para o fim do Senado, que eu defendo a unicameral, né? Sim. Aí um monte de gente criticou, e lógico que era uma proposta, precisaria de uma nova Constituição, outra questão, mas o Senado também é uma casa muito conservadora, muito tradicional, né? Sim. E você é um vereador jovem, faz uma política muito ligada à juventude, veio do movimento da juventude, e que oxigenaria aquela casa, né? Normalmente é ex-governador, já deputados de vários mandatos, né? Como você vê essa questão, assim, de estar até pensando nas pessoas que estão, os outros candidatos ao Senado que estão pondo, que já tem uma visão mais conservadora, como é que é disputar o Senado no campo progressista, assim? Para mim é uma alegria, uma honra, mas também muita responsabilidade, porque de fato o ambiente do Senado hoje no Brasil é um ambiente extremamente conservador, mas que a gente vai, se as pessoas entenderem, se a população nos colocar lá, nós vamos levar essas propostas e debater assuntos importantes que hoje eles não debatem. Então, assim, o nosso mandato vai de fato servir, né, de apoio para as nossas pautas progressistas, para que a gente possa levar os debates importantes, inclusive contar com a Duda Salabert, deputada, para que a gente possa promover juntos, inclusive, diversas audiências, debates, para que a gente possa avançar e quebrar essa barreira tão conservadora que hoje nós temos no Senado. É importante esse diálogo que você falou no Congresso, entre a Câmara e o Senado, porque
não adianta nada a gente construir uma política na Câmara e no Senado, né, acabar sendo barrado, né? Em relação à conjuntura, Bruno, porque assim, eu tenho um diagnóstico, não sei se você concorda comigo, que a gente está vivendo, essa eleição deve ser a eleição mais violenta da história desse país. Eu vim da literatura, eu aprendi que toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Ou seja, quando uma pessoa não consegue conversar mais com a outra, ela parte para agressão física. Né? Nós temos a dificuldade de diálogo político e a gente está numa conjuntura muito ruim no Brasil. Né? Como é que você vê o cenário político no Brasil e depois puxando um gancho para Minas Gerais? Duda, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que nesses últimos 3, 4 anos, Bolsonaro, além de não governar, ele só fez instigar e fomentar o ódio e a intolerância entre os brasileiros. Bolsonaro, na minha opinião, é um irresponsável. E a gente está vendo isso aí hoje acontecer. Nós estamos num ambiente, numa eleição, como você disse muito bem, a mais violenta da história, presenciando pessoas, amigos, colegas de trabalho, familiares se degladiando porque um não respeita a opinião do outro. E o bolsonarismo criou uma geração de pessoas, obviamente que não são todas as pessoas, que a grande maioria são pessoas que não aprovam a violência, mas revelou algumas pessoas que, além de não respeitarem a opinião, e aí ele incentivou muito isso, porque o bolsonarismo, toda vez que ele não concorda com a sua opinião, ele te ridiculariza. Né? Você foi vítima disso diversas vezes. Né? Eu presenciei isso. Então, se não concorda com a sua opinião, te ridiculariza. Né? Coloca como se você fosse uma pessoa menor, com opinião menor. E isso é muito triste. E isso, é o que você falou, errou na palavra, a violência acaba aparecendo. E nós estamos vivendo esse ambiente de ódio, de intolerância, e tomara a Deus, tomara que o povo brasileiro tenha juízo e nós não reelejamos esse cidadão para presidente da República. Eu estou com muito medo, viu? Não sei, eu sei. Eu estou com muito medo, assim. Eu estou querendo que chegue rápido as eleições, porque eu estou com medo que o Bolsonaro possa crescer, sabe? Entendi. Mas eu vejo também, vai ficar registrado no esgoto da história o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas eu vejo também tentáculos do Bolsonaro em Minas, sabe? Sim. Você vai ser você quer ser senador por Minas. Como que você vê essa relação dessa política que o Bolsonaro tem feito de desmonte dos direitos trabalhistas, ataque à classe trabalhadora, desmonte também na área ambiental, negacionismo, mas nós temos essa política do Bolsonaro também infiltrada aqui no governo de Minas, né? Sim. Bom, eu tive hoje dando uma entrevista numa sabatina do Tempo e disse assim, essa questão da privatização e de desvalorização dos nossos ativos, né? A gente não pode ter eu pelo menos não tenho uma retórica de demonizar a relação com o privado. Eu acho que parcerias com a iniciativa privada, elas podem acontecer. Agora, você vender a nossa matriz energética, você vender as nossas empresas a preço de banana, e muitas vezes com problemas de conluio, de corrupção envolvidos nessas negociações. Nós não podemos permitir. E a tática do governo Zema é depreciar o tempo todo a CEMIG, depreciar a Copasa, como um argumento para futuramente tentar privatizar e vender a preço de banana. Empresa pública precisa ser tratada com respeito, com compliance, com transparência, mas ela tem uma função social que o privado, infelizmente, não enxerga. E nós temos que lutar em relação a isso. Arrasou, Bruno. Nós temos aqui mesmo um governador que isso. Não sei se você concorda comigo, Bruno, que a visão que eu tenho é que tanto o Bolsonaro como o governador Romeu Zema, eles tiveram um diagnóstico equivocado da realidade. Eles tentaram resolver uma crise do neoliberalismo com mais liberalismo, e isso
aprofundou o Brasil nesse cenário de crise, né? A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, essas reformas que vieram dos últimos governos, em nada resultaram em crescimento do país, pelo contrário, a gente está aprofundando cada vez mais numa crise. E eu desconfio que nos próximos anos também vão ser marcados por um contexto de crise econômica, de recessão econômica, porque as consequências da pandemia ainda estão aparecendo, né? Então, por isso que a gente precisa de governos mais responsáveis do ponto de vista fiscal, né? Mas também sem desconsiderar a questão social, que o Brasil voltou para o mapa da fome. Sim. Então, assim, reeleger o Bolsonaro e reeleger o Zema para mim aqui em Minas Gerais, que é mais um tentáculo do bolsonarismo, traria danos absurdos assim, para a política mineira e nacional, né? Então, sem dúvida, Duda. Eu acho que nós mineiros temos que ter muita responsabilidade. Criou-se um discurso, sobretudo com a eleição do Bolsonaro lá atrás, de que o Estado não tem que existir, de que o Estado tem que ser mínimo, porque a iniciativa privada é só a iniciativa privada que presta. E na pandemia a gente observou que se não fosse o Estado brasileiro, o governo, as pessoas já passaram fome, né? Porque o governo demorou a agir. O governo só agiu depois que o Congresso e a população pressionou. Mas foi o braço do Estado que teve que acolher. Né? E a defesa do Bolsonaro, do Zema e dessa turma é de que o Estado praticamente... Né, vamos assinar o regime de recuperação fiscal, vamos aderir o teto de gastos. E aí? E os serviços básicos para poder prover o Estado, para poder a condição mínima do cidadão? Então a gente precisa, de fato, lutar contra isso, porque esses governos não podem ser reeleitos. E eu concordo com você, Bruno. A gente tem que, primeiro, fazer uma bancada de deputados e senadores do campo progressista, eleger um presidente do campo progressista e, no primeiro ano, ter um grande revogaço no Brasil. Revogar a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde, educação, moradia, revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma do ensino médio, que são todas medidas adotadas para aprofundar a crise liberal, a crise do sistema neoliberal que formatou o Brasil nos últimos 20 anos, né? E aí, nesse ponto, como você é candidato a senador, eu gostaria que você trouxesse um pouco, você fez o diagnóstico do como está o Brasil e Minas, e quais seriam as suas principais propostas enquanto senador, para a gente poder superar essa crise, Minas voltar a crescer e o Brasil também. Pois é, até assim, no bojo do que o Ciro, dentro do Programa Nacional, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, pauta, eu acho que a gente precisa discutir o programa de renda mínima, né? Existe da onde tirar, né, receita para poder que o Brasil consiga prover isso para o cidadão que está, de fato, em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança alimentar absoluta. Nós temos que rediscutir, Duda, e aí você vai ser fundamental nisso. Nós temos que voltar a discutir de forma central a educação de tempo integral no Brasil. Nós estamos vivendo uma geração, né, pós-pandemia, uma geração que a tecnologia vem com muita disruptividade avassaladora, tomando o espaço e a vez. E essa meninada, será que daqui 10, 15 anos eles vão dar conta de se formarem e estarem no mercado com tanta mudança, com tanta inovação, né? Eu acho que já passou da hora de programação estar na grade curricular, dessa meninada. Então, eu acho que esse debate deve ser central e a gente precisa discutir isso, e eu tenho certeza que você vai puxar isso lá. Ué, tomara, meu bem, é voto a voto, não tem esse papo que já ganhou, não. A Dilma, em 2018, liderou todas as pesquisas ao Senado. É verdade. E perdeu as eleições, terminando em 4º lugar, não é? Então, assim, esse papo já ganhou, é muito perigoso. E tudo pode mudar, inclusive o Senado, porque a Dilma liderou todas as pesquisas e o Pacheco e o Viana, que estavam ali, não eram nomes certos para a vitória, surpreenderam no final, porque a eleição do Senado se discute na última semana ali. Isso mesmo. Voto do Senado naquele último momento ali. E o voto da Duda, pessoal, eu olho para aquela câmera ali, pode olhar para lá. E o voto da Duda, pessoal, a Duda hoje é uma pessoa muito respeitada e que tem muita credibilidade. Mas eleição não se ganha de véspera. Né? Para que ela seja de fato
e tem a representatividade que a gente quer que ela tenha na Câmara dos Deputados, nós não podemos fraquejar, não. Vamos até o último dia, a gota de suor, pedir voto para a Duda Salabert 1212. E eu agradeço o Bruno, para quem não sabe, além de vereador, 2 mandatos, né, Bruno? Esse é o terceiro agora. Vereador por 3 mandatos. Foi secretário, tem um histórico no movimento estudantil. O Bruno também é violeiro. Nossa! E a gente gravou, divulgou nosso jingle, eu recebi um presente fofo. Depois de um dia de trabalho, buscando voto para tudo que é lugar. Aí eu chego em casa 10 horas da noite e o Bruno me manda o nosso jingle cantado por sua voz. Que o jingle é o Bruno que já gravou disco. Né? Eu cantei na adolescência e eu sou apaixonado com música, com violão. Não sou bom tocador não, mas sou apaixonado. Excelente, até já gravou. Já. E Duda, o seu jingle é lindo, né? A letra é linda, a melodia. E eu cheguei um dia cansado também, o dia todo fora de BH, e cheguei em casa, abri uma cerveja gelada, e era dia de virada cultural. Aí falei assim, não, vou pegar o dia. Aí escutei seu dia que eu tinha pedido o Vitor para me mandar. Aí comecei, falei assim, tá saindo as notas. Como é que é? Quem vive a luta sabe do valor da liberdade, a história da paixão, em busca de igualdade. Então, assim, lindo. Mas gosto da viola, fui tocador de música sertaneja aí na minha adolescência, cantei em circo para 5 pessoas, cantei para 3, mas cantei também para muita gente, sabe? Tive essa experiência de rodar Minas Gerais cantando, e eu tenho muita lembrança boa dessa época, porque eu fui muito feliz nesse período, e aprendi muito também. E o seu dia que você está de parabéns. Não, eu que agradeço, Bruno, pelo que você tem. Eu acho um ponto importante, é que quando a gente vem do movimento social, a gente está sempre chutando porta, né? Porque você tem que berrar mesmo para as coisas poderem avançar. Porque no Brasil, os nossos direitos nunca foram uma concessão, sempre foram conquistas. Então, tem que chutar porta, tem que gritar, esgoelar mesmo, para que algumas vozes que foram historicamente silenciadas sejam ouvidas. E quando você entra no parlamento, a lógica de construção política é outra. Porque se você vai gritando, esgrelando, chutando porta, pode ser bonito para a galera. Você vai ter muito like, vão compartilhar seu vídeo, mas a política pública não se executa, não se efetiva, porque a construção ali no parlamento envolve muita articulação, muito jogo de cintura, primeiro, que é um espaço com muita vaidade, e segundo, com vários interesses. E eu cheguei no movimento social, chutando porta, brigando com todo mundo, e eu fui ficando isolado na Câmara. E percebendo que, peraí, a gente tem que buscar outro tipo de construção para efetivar políticas públicas. E aí o Bruno me puxou a mão e falou, Duda, vem cá que eu aprende com o vereador que já está aqui o 3º mandato. E foi mostrando caminho, sobretudo em diálogo com a prefeitura e com outros vereadores, e a gente conseguiu, a partir disso, efetivar várias políticas públicas. Então, a política que você faz, Bruno, eu acho que isso é importante reforçar, que é uma política que está dentro do nosso campo, é uma política do campo popular, do campo progressista, do campo de esquerda, anti-bolsonarista, antifascista, e muita gente fica às vezes com receio, porque você não sai esgoelando para Deus e o mundo, mas você materializa isso por meio da política pública, que é o mais importante, né? Então, assim, a política que você faz eu aprendi muito e agradeço muito por tudo que você já fez. Obrigado, querido. E eu também aprendo muito com você sabe disso. Eu acho que é isso, cada um tem seu perfil, cada um tem seu jeito de lidar com as coisas. Eu acho que a gente tem que nos fortalecer, somar força para a gente lutar porque de fato a gente acredita, né? Estamos na mesma luta, no mesmo campo, com o mesmo propósito. Vamos junto, viu? E acho que para a gente ir por finalmente, umas coisas que é importante também as pessoas tomarem conhecimento. Sendo eleito senador, ser o nosso senador da República por Minas Gerais, vai lutar em defesa do SUS? Sem dúvida, isso está escrito já no nosso programa de governo, contra o subfinanciamento, para que a gente possa rediscutir novamente o financiamento e a sobrevivência do SUS. Por onde eu passo, Duda, em todos os cantos de Minas Gerais que eu tenho tido a possibilidade de andar, conversando com hospitais filantrópicos, santas casas, o discurso é um só, a preocupação é uma só, o SUS precisa de socorro, e nós vamos estar lá para poder ajudar. E como é que faz para ver suas propostas? Onde é que te acha? Qual que é seu número? Bom, eu estou lá no Instagram, Bruno Miranda Salles.
Tem o link lá na bio, né? Eles falam, a bio. Isso. Com todas as propostas, e quem quiser também mandar sugestão, a gente está totalmente aberto para discutir com a galera aí. Vamos junto, meu número é 123, estamos juntos no mesmo partido. A Duda, vocês votam 1212, no Bruno Miranda 123. 123, testando. Ei, 123, é isso por mesmo? Aí, é isso mesmo, 123. Bruno, eu quero te agradecer por ter vindo, desejar muita sorte nessa trajetória sua. Você está sendo candidato ao Senado como consequência de uma história de luta em Belo Horizonte, na região metropolitana, que te fez não só conhecido, mas muito respeitado politicamente. E é muito importante que o Estado reconheça isso e, mais do que reconheça, chancele isso nas urnas no dia 3. Tem meu apoio, tem meu voto. Bruno Miranda, um quadro histórico do trabalhismo, sempre esteve na luta dos direitos dos trabalhadores, e é importante que quadros como o seu voe cada vez mais alto, porque você faz o que vocês bem chamam de boa política. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, Duda. Obrigado pela oportunidade, por esse bate-papo tão gostoso. E vamos juntos. Onde você for, eu quero ser seu par também. Vamos junto pela luta. Tamo juntos. Obrigado, querido. Gente, nós vamos encerrar aqui, mas bora compartilhar esse vídeo, bora comentar, mandar para o grupo de WhatsApp, porque voto para Senado, 80% das pessoas decidem o voto para o Senado na última semana. E tem um problema. Quem está liderando a campanha para o Senado hoje, nós não vamos dizer o nome que dá azar, mas quem está liderando a campanha para o Senado hoje é um bolsonarista com B maiúsculo. Então não basta derrotar o Bolsonaro e deixar um bolsonarista representar Minas Gerais da pior forma possível, de forma aviltante. Não podemos deixar. Então é possível mudar o voto, todo mundo vai decidir. Infelizmente, as pessoas definem o voto para o Senado na última semana. Então é 123, Bruno Miranda. Então é isso, gente. Bora compartilhar, comentar muito esse vídeo. 123, um beijo para vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado, Duda. Beijo para todo mundo. Valeu.